Salve, camaradas! Tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube. Eu sou o Leonardo Moré e esse é o mais novo desafio aqui da página Minha História, agora no YouTube, produzindo conteúdo. É isso mesmo, se você já conhece o nosso trabalho lá no Instagram, eu te convido a fazer parte dessa comunidade, se inscrevendo aí no nosso canal, deixando o seu comentário e aquela curtida para fortalecer aí o nosso trabalho. E se você não nos conhece, eu quero te fazer um duplo convite. Siga a nossa página lá no Instagram, página Minha História, o link vai estar aí na descrição desse vídeo, e também faça parte dessa comunidade, fazendo aí a sua inscrição, né? Fazendo parte aí desse canal, deixando aí também o seu comentário e a sua curtida. Bom, e o nosso conteúdo vai ser o mesmo lá da página do Instagram. Quando eu digo o mesmo, é o mesmo assunto, né? A gente vai tratar aqui de coisas relacionadas ao campo da esquerda, principalmente da esquerda radical. Trazendo sempre apontamentos sobre a ótica da classe trabalhadora, com o objetivo, é claro, de somar, de poder contribuir aí para o fortalecimento da classe trabalhadora. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre política, se você quer entender como funciona a sociedade, se você quer ter acesso à informação e formação sob o ponto de vista marxista e principalmente marxista-leninista, acompanhe o nosso trabalho, faça parte aí dessa comunidade, venha fortalecer essa luta com a gente. Você sabia que de cada 10 brasileiros, 3 são considerados analfabetos funcionais? É isso mesmo. Os dados são do INAF, o Indicador de Analfabetismo Funcional, que mede o índice de analfabetismo funcional na população brasileira entre 15 e 64 anos. Esses dados foram divulgados agora no início do mês, no dia 5 de maio, e revelam muito sobre a educação básica no Brasil, e é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Bom, eu vou ler a notícia para vocês, eu estou usando como fonte a Agência Brasil. Eu vou colocar o link da notícia aí na descrição do vídeo, caso você queira ler a notícia completa, e também o link dos dados do INAF para você ter acesso aí na íntegra ao estudo divulgado no início do mês. 3 em cada 10 brasileiros são analfabetos funcionais, indica estudo. Pesquisa mostra que nível é o mesmo de 2018. 3 em cada 10 brasileiros com idade entre 15 e 64 anos não sabem ler e escrever ou sabem muito pouco a ponto de não conseguir compreender pequenas frases ou identificar números de telefones ou preços. São chamados analfabetos funcionais. Esse grupo corresponde a 29% da população, o mesmo percentual de 2018. Os dados são do Indicador de Analfabetismo Funcional, INAF, divulgado nesta segunda-feira, dia 5, e acendem um alerta sobre a necessidade e importância de políticas públicas voltadas para reduzir essa desigualdade entre a população. O que a gente pode extrair aí desses dados do INAF, desse estudo, né, realizado aí, que indica aí 29% de analfabetos funcionais no Brasil? Em primeiro lugar, eu queria informar que o INAF ele é um estudo que é feito de forma recorrente, geralmente todo ano, mas houve uma interrupção em 2018 e ele voltou a ser realizado agora em 2025, 2024 e 2025. Né? Ele vai colher dados aí de novembro e dezembro de 2024 e janeiro e fevereiro de 2025. Então a gente tem uma defasagem de mais ou menos 6 anos e o nosso parâmetro de comparação, ou seja, os últimos dados que a gente tem para comparar, são os dados de 2018, né, que davam conta aí de um percentual de 29% de analfabetos funcionais. Hoje, 2025, a gente mantém aí esse mesmo índice, esse mesmo percentual. Há uma pequena diferença, se vocês lerem aí o estudo por completo, vão perceber, inclusive na notícia da Agência Brasil também informa isso, vão perceber que houve um ligeiro aumento no número de analfabetos na faixa etária entre 15 e 29 anos, ou seja, os mais jovens. Então subiu aí de 14% para 16%. É um percentual baixo, né, se comparar aí, se levar em consideração a taxa de erro, o percentual de erro, mas houve uma mudança, né? Houve uma piora aí em relação a essa faixa etária. Mas, no geral, a gente manteve aí o mesmo percentual de 2018. Então esse é o primeiro ponto, né? A gente tem aí 6 anos de defasagem, 6 anos
de interrupção dos dados, e a gente vai ter aí o último dado de 2018 e o mesmo percentual sendo repetido em 2025, 2024/2025. Olhando dessa forma, olhando esse intervalo temporal e tudo que aconteceu nesses últimos 6 anos, a gente passou aí por uma pandemia, a gente passou por um governo Bolsonaro, né? A gente vai detalhar aqui alguns pontos relacionados à educação, mas todo mundo entende que foi um período em que houve um grande retrocesso em várias áreas, educação, saúde, meio ambiente, economia. A gente passou aí por um momento turbulento do nosso país, e mesmo assim, diante de tudo isso, a gente manteve o mesmo percentual, ou seja, não houve piora, os números se mantiveram no mesmo patamar de 6 anos atrás. Eu não estou querendo dizer que os números são bons, mas se a gente levar em consideração essa perspectiva, essa análise aí diante de tudo o que aconteceu nesses 6 anos, a gente pode considerar que os números poderiam ser muito piores, né? Bom, quando eu olhei para os dados ali, quando o estudo foi divulgado, a minha primeira impressão é que foi uma revelação positiva, né? Eu não estou querendo dizer aqui que os números são bons, né? Que há o que se comemorar aí nessa situação toda, mas analisando dessa forma, de tudo que a gente passou aí, a gente pode até entender que poderia ser muito pior. Vale lembrar aí que a partir de 2019, quando Bolsonaro assume o mandato, ele vai escolher para a pasta da educação um ministro que foi indicado pelo professor, né, entre aspas aí professor, Olavo de Carvalho. Né? O Olavo de Carvalho, para quem não conhece, foi o ideólogo, né, o guru do Bolsonaro, do bolsonarismo, e ele indicou aí para ministro da Educação o Ricardo Vélez Rodrigues, que assume a pasta prometendo mudanças, né, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista da visão Bolsonaro, né, da visão bolsonarista da educação. Vale lembrar que na campanha houve toda aquela movimentação ideológica de que a educação era tomada pela esquerda, que havia doutrinação na escola. A reboque de tudo isso, a gente tem um movimento Escola Sem Partido. Então o Vélez ele assume esse mandato, ele assume a pasta da educação, já com essa pegada anti-educação, podemos dizer assim, né? Principalmente relacionado aí a temas polêmicos, como a questão do marxismo, né? Do que se chamava de marxismo cultural. Ele já vai emplacar uma polêmica de cara com um revisionismo histórico a respeito da ditadura militar, né, do golpe de 64, ele vai querer impor uma nova forma de se pensar, de se ensinar a questão da ditadura, né, mostrando que houve ali uma intervenção militar no sentido de salvar o Brasil do comunismo, né, o velho fantasma do comunismo. Eu lembro também que ele vai querer emplacar aí a frase de campanha do Bolsonaro, o slogan de campanha Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Ele vai querer, inclusive, que isso seja proclamado ali, seja falado, declarado pelas crianças que iriam cantar o hino e depois declarar essa frase, né, Deus, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. E ele inclusive ordenou que fosse filmado, depois volta atrás, né, desiste dessa ideia, mas foi nessa pegada aí que a gente começa o ano de 2019 para a educação. Bom, ele acabou sendo exonerado por uma questão de disputa interna ali do MEC. Havia uma disputa entre a ala ideológica ligada ao Olavo de Carvalho e os militares, e o Vélez acabou sobrando aí nessa situação toda. Mas ele acabou abrindo as portas do inferno aí para o que vinha de pior ainda no governo Bolsonaro. Depois do Vélez, quem vai assumir a pasta vai ser o Abraham Weintraub. O Weintraub era um economista, estava ali na equipe de transição do governo Temer para o governo Bolsonaro,
E o Weintraub, igualmente ao Vélez, vai ser um desastre. Vai ter problemas com o Enem, vai ter problemas com o STF, ele vai participar de manifestações que pediam o fechamento do Congresso, que pedia a prisão dos ministros do STF, ele vai ser alvo de investigação no inquérito das fake news, né, que apurava aí fake news e ataques à corte, ao STF, a ponto do próprio Bolsonaro dizer que ele foi imprudente na sua fala, né, na sua postura anti-STF, inclusive se envolvendo aí diretamente nas manifestações. Vai ter uma pressão muito forte para que ele deixe a pasta, né, principalmente depois dessa questão do inquérito aí que envolvia o seu nome, consequentemente o governo Bolsonaro. Bom, depois que o Weintraub cai, a gente vai ter aí uma outra situação, uma outra figura anunciada aí para o Ministério da Educação, que foi o Carlos Alberto Decotelli. O Decotelli não chegou a assumir, né, por conta de uma polêmica que envolvia aí o seu currículo. Ele havia declarado que tinha um doutorado e um pós-doutorado, que foi desmentido pelas respectivas universidades, uma na Argentina e a outra na Alemanha. Então, segundo o que foi noticiado, o Decotelli falsificou informações a respeito do seu próprio currículo. A gota d'água foi a declaração da própria FGV, da Fundação Getúlio Vargas, na qual ele declarou ter feito um mestrado, né, e também ter sido pesquisador e professor da instituição. A instituição veio a público negando essas informações e o Decotelli não chegou a assumir a pasta, felizmente. Bom, depois do Decotelli, quem assume a pasta é o pastor Milton Ribeiro. E da mesma forma como seus antecessores, ele também vai se envolver em polêmica, principalmente nas questões ideológicas, é claro, né? Uma série de declarações aí sobre homossexualidade, sobre deficiência, que vão demandar da parte do ministro explicações sobre essas colocações, né? Ele vai, por exemplo, ligar aí, relacionar a homossexualidade a famílias de deficientes. Ele vai declarar que crianças com deficiência era impossível a convivência. Além disso tudo, uma série de problemas também relacionados ao Enem e ao INEP. Bom, é na gestão do pastor Milton Ribeiro que a gente vai ter aí o maior número de abstenções do Enem na história. Além disso, uma crise envolvendo o INEP, que é uma autarquia federal ligada à pasta, ligada ao Ministério da Educação, a ponto de vários funcionários pedirem demissão, alegando aí uma falta de gestão, alegando assédio moral, ingerência por parte do Ministério na autarquia. E o TCU, o Tribunal de Contas da União, vai chegar a abrir uma investigação para apurar tanto irregularidades na aplicação do Enem, né, na organização da prova, inclusive com esse dado aí, com essa informação da maior abstenção, né, da prova. Isso vai ser investigado, por que isso aconteceu. E o Milton Ribeiro vai deixar o Ministério da Educação 10 dias após uma denúncia que envolvia aí pastores, né, outros 2 pastores que agiam como lobistas e pediam propina para prefeitos para então poder liberar ou agilizar a liberação de verbas, principalmente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A Polícia Federal vai dar início a uma investigação, apurando aí indícios de crimes de corrupção passiva, de prevaricação, tráfico de influência e outros crimes. O Milton Ribeiro chega a ser preso, assim como os outros 2 pastores, mas logo depois ele acaba sendo solto. Bom, e assim chega ao fim essa trágica trajetória de ministros da educação do governo Bolsonaro. Vale lembrar que eles deram conta da implementação de uma política de destruição, né, de uma política de desmonte da educação, não só do ponto de vista administrativo, né, não só do ponto de vista da gestão da pasta do MEC, mas também do ponto de vista ideológico. O rastro de destruição que essa galera deixou no Ministério da Educação e principalmente
no imaginário da sociedade, a gente está vivendo as consequências até o dia de hoje. O professor, por exemplo, ele passou a ser visto por uma boa parcela da população, por uma boa parcela dos brasileiros, como um inimigo, como alguém que está ali para implementar uma doutrinação, né, uma doutrinação de esquerda, uma ideologização de esquerda marxista que está contra a família, que está contra a criança, que quer implementar a questão da homossexualidade, que quer fomentar essa questão entre os adolescentes. Então, o estrago que essa trajetória de ministros causou, a gente ainda está percebendo, a gente ainda está sentindo na sua totalidade nos anos seguintes ao governo Bolsonaro. Justamente sobre esse ponto que eu coloco aquilo que eu falei no início, né? A gente pode considerar aí até positivo essa permanência aí de 29% de analfabetos funcionais, e esses dados do INAF aí apontam essa estagnação aí desses dados. E um segundo apontamento que eu faço aqui a respeito desses dados, né, a respeito do que foi divulgado aí pelo INAF, é que se por um lado eles não pioraram, frente a tudo isso que a gente falou aqui, por outro lado, eles também não melhoraram. Não houve a implementação de uma política educacional após o governo Bolsonaro que desse conta de melhorar esses dados, de melhorar esses índices. E se a gente analisa os dados do INAF a longo prazo, né, desconsiderando aí apenas esse referencial 2018-2025, se a gente pega, por exemplo, dos anos 2000 para cá, a gente tem aí 25 anos, a gente vai perceber que os dados eles mudam muito pouco, né? Isso nos leva a crer que as políticas educacionais, apesar da gente ter superado aí esse governo nefasto, né, ter superado aí tudo que foi feito de desmonte nesses últimos 4 anos de governo Bolsonaro, as mudanças, as melhorias, elas não são significativas a ponto de a gente colocar isso como um divisor de águas, digamos assim, né? Bolsonaro e Lula. E aí a gente vai ver quais são os fatores que influenciam essas questões aí, já fora de um contexto de governo Bolsonaro, né? A gente está falando aí de um longo prazo. O Brasil nunca esteve abaixo aí de 27% de analfabetos funcionais, e eu posso deduzir que isso é fruto de uma política educacional de longo prazo. Vale lembrar que a gente está falando aqui de uma organização social, política, econômica que é dominada pela classe burguesa, pela classe dominante. Então, a educação também vai ser reflexo dessa dominação, dessa sociedade de classe, onde a gente vai ter a classe dominante, a classe burguesa, impondo a sua vontade, né, a sua dominação de classe em relação à classe trabalhadora. Então, a educação que a classe trabalhadora recebe, que os filhos da classe trabalhadora recebem, é uma educação aos moldes, né, no modelo da educação da classe dominante. Não no sentido de que é a educação que a classe dominante recebe, não. É a educação organizada, pensada pela classe dominante. Nesse sentido, a gente vai entender que a educação brasileira, a educação básica no Brasil, é uma educação formatada pela direita, formatada por políticas neoliberais, por políticas implementadas, apesar de governos diversos, né? Governos que até podemos entender como de esquerda, não são de esquerda, né? Se a gente pega o governo Lula, não é um governo de esquerda. Mas, para a gente entender aí uma diferença sutil entre o Bolsonaro e o Lula, entre o FHC e o Lula, entre o Temer e a Dilma, a gente até entende de forma didática, né, que são governos de esquerda. Na prática, são governos de social-democracia, podemos assim colocar, né? Mas que implementam políticas neoliberais. Então, as políticas neoliberais dão conta
de uma diminuição muito sutil no índice de analfabetismo funcional. Isso é uma leitura que a gente faz a partir aí dos dados a longo prazo, né? Então, podemos dizer que o governo Bolsonaro fez aí com que houvesse uma queda, né? Um desmonte, e a gente está retomando esse desmonte aí com o governo Lula, mas voltamos aí a uma estagnação, a um patamar que é recorrente, pelo menos pegando aí um recorte a partir aí dos anos 2000, né? Então, a gente vai manter aí a casa aí dos 29, 27, 28%, se a gente pegar aí uma média, né, desse índice do INAF aí a partir aí dos anos 2000. E aí a gente vai para os dados de investimento em educação no Brasil e a gente percebe isso muito bem, né? A gente percebe como o Brasil, a longo prazo, não investe o que é necessário para que de fato aconteça uma mudança, aconteça uma melhora na educação básica brasileira. Se a gente pegar aí um investimento total em educação, a meta do PNE, do Plano Nacional de Educação, era investir 7% do PIB até 2019 e 10% até 2024. E o Brasil ficou fora dessa meta em todos esses anos. Se a gente pega 2018, a gente vai ter aí 6,1% do PIB sendo aplicado em educação. 2019, 6,3%. Bom, em 2020 e 2022 houve um aumento desse investimento, desse gasto em educação por conta da pandemia, mas isso não significou um crescimento estrutural, não houve de fato um aumento real, né, que trouxesse aí melhorias. Vale lembrar que a pandemia expôs uma série de deficiências que a rede educacional tinha. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, os professores foram obrigados a dar aula de forma remota, através aí da internet, né? E muitos desses professores, além de não ter formação, né, não ter habilidades técnicas para lidar com essa situação, não tinham equipamentos que dessem conta desse novo modelo educacional. Além dos professores, os alunos também, né? Boa parte deles sem acesso à internet. Quando tinha acesso à internet era a partir de um aparelho que era único na família, né? Um smartphone ou um tablet, um computador, e ele tinha que ficar revezando quando tinha ali um outro irmão também em idade escolar. Eu tive vários alunos nessa situação, né? Eles revezavam ali, uma semana um assistia a aula, na outra semana era o outro, ou num dia era um aluno, no outro dia era o irmão dele. Esse tipo de situação foi exposta no período da pandemia. Então houve uma certa mobilização aí do Ministério da Educação, das secretarias educacionais de estados e municípios, mas esse investimento, esse gasto, não se configurou em uma mudança real, em uma mudança concreta, em um crescimento estrutural que pudesse levar a educação a um outro patamar, né? Houve sim um aumento, mas um aumento que acabou sendo perdido aí ao longo do processo, né? Após pandemia, isso acabou não melhorando a educação de fato. 2023 e 2024, já no governo Lula, a gente vai ter uma estagnação em torno aí de 6,5% do PIB, bem fora da meta de 10% do PIB prevista lá no Plano Nacional de Educação. Bom, então o Brasil ele não cumpre a meta do PNE, permanece abaixo aí do patamar necessário para que mudanças aconteçam na educação. Bom, a gente tem também o Fundeb, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, que até 2020 contribuía com 63% do financiamento da educação básica no Brasil. Ele era temporário, passou a ser permanente a partir da emenda constitucional 108, que também aumentou aí a participação da União de 10% para 23% até 2026. Isso acabou gerando um aumento dos recursos, né, da educação. Em 2023 chegou a 230 bilhões de reais.
a maior verba da educação da história. Bom, mesmo com esse aumento de recursos, né, o Fundeb acabou dando um impulsionamento maior aí na verba da educação, principalmente a partir aí de 2020, como eu falei. Mesmo assim, com esse aumento de verba, apesar desse aumento, a gente ainda vai ter aí problemas com a distribuição, né, desigual dessa verba. Muitos municípios enfrentam aí problemas de infraestrutura e professores qualificados, né? Faltam professores, a gente está sofrendo, a gente está vivenciando uma crise educacional nesse sentido. O Brasil nunca teve tantos professores sendo afastados por questões diversas, mas principalmente por questões que envolvem saúde mental. São 112 professores afastados no estado de São Paulo todos os dias. O Rio de Janeiro não está diferente, também os outros estados não estão diferentes, né? Os professores estão sofrendo por falta de salário, condições de trabalho precárias, falta de material, falta de pessoal, falta de infraestrutura, violência nas escolas tem aumentado. Isso acaba desmotivando os professores e fazendo com que aqueles que têm condições, né, busquem outras áreas, busquem outras profissões. Vários professores abandonam o magistério para ingressar numa nova carreira pública, uma carreira que lhe dê condições de um crescimento melhor, né? Melhores salários, melhores condições de trabalho. Isso é um fator também relevante que envolve aí a questão da distribuição de verba, porque geralmente, quando se fala em verba para a educação, não se vincula o gasto dessas verbas à questão do salário dos professores e dos profissionais da educação de forma geral. O piso nacional do magistério, ele não é cumprido em muitos estados da federação. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente não tem o cumprimento do piso nacional. O que se tem é uma medida do estado para achatamento da carreira do magistério, né? O que o governador faz? Ele paga uma complementação do piso para professores que ainda não ganham o valor do piso nacional. Então isso faz com que aquele professor que já tem, né, uma certa carreira, já tem um certo tempo no estado, mas que a soma total do salário, dos seus benefícios não dá o piso nacional, o estado vai lá e complementa, né, dá um valor a mais ali para que ele alcance na totalidade, ou seja, no total recebido ali, o piso nacional. Então o piso nacional ele não é aplicado na base salarial, no salário base, né? Ele é aplicado no valor total, juntando aí os benefícios, juntando triênio, quinquênio. Isso causa um achatamento da carreira do professor do estado do Rio de Janeiro. Por exemplo, eu tenho 2 matrículas no estado, em uma eu tenho 15 anos e na outra eu tenho 3 anos. Essa de 3 anos eu recebo uma complementação maior para que eu alcance o valor do piso, o valor mínimo, que é o piso nacional. É um absurdo que estados e municípios não cumpram o valor mínimo estipulado por lei, né, para pagamento aí do salário do professor. A gente não está discutindo aqui nada além do que é lei, do que é básico, do que é piso. Bom, além disso tudo, a gente vai ter uma série de cortes e contingenciamentos para que se cumpra a lei orçamentária, ou seja, para que o governo não fique no vermelho, não gaste além, né, do que foi estabelecido pelo orçamento do ano anterior. Só no governo Bolsonaro, se a gente pega de 2019 a 2022, a gente vai ter aí na casa dos 2,7 bilhões em 2021. Em 2022 o MEC chegou a ter a menor verba, o menor valor em 12 anos. Então, esses cortes acabam dificultando ainda mais todo esse processo, né, de investimento que a gente já falou. No governo Lula, 2023 e 2024, apesar da gente ter tido um aumento nominal, que ainda assim ficou abaixo do necessário, que o orçamento do MEC ficou aí na casa dos 177 bilhões, né, não suficiente para que de fato houvesse uma mudança, né? Só para a gente comparar aí, o Brasil gasta cerca de 3.800 dólares por aluno. A média da OCDE é de 10.500 dólares por aluno. Existem países aí que gastam
acima desse valor, né? Coreia do Sul, Finlândia, gastam na casa de $12 mil por aluno. O Brasil investe menos da metade da média dos países da OCDE, países desenvolvidos em educação básica. Isso causa um impacto muito grande nesses índices de analfabetismo, né? Nesses índices que medem a educação, a qualidade da educação básica. Então, esses fatores contribuem para essa estagnação. Não há uma melhoria significativa. A gente volta aos patamares normais, digamos assim. Então, a verba é insuficiente, falta professor, o professor é mal remunerado, falta infraestrutura, falta de fato priorizar a educação. Os gastos são ineficientes, a gente gasta mal, investe pouco e esse investimento não é distribuído, não é administrado de forma adequada. Então, quando a gente analisa esses dados, a gente percebe que falta Estado no Brasil. O Brasil não é um país que tenha Estado suficiente para dar conta de toda a demanda, não só no campo da educação, mas também na saúde, na segurança pública, em vários outros setores da nossa sociedade. Então, falta Estado. Bom, essa semana o camarada Jones Manuel fez um debate no podcast Três Irmãos com o Wilker Leão. Se você não conhece o Wilker Leão, é aquele youtuber que ficava gravando as aulas da UNB, né, acusando os professores ali de doutrinação e tentando mostrar o que acontece dentro das universidades, que para ele é uma doutrinação marxista, uma doutrinação de esquerda. E no debate o Jones falou a respeito do artigo 212 da Constituição. Aliás, ele fez uma pergunta para o Wilker a respeito do que ele achava a respeito do piso da educação, do piso constitucional, do artigo 212, se ele achava que era suficiente, o que ele poderia falar sobre os ataques que esse mínimo vem sofrendo aí de vários governos, do governo Tarcísio, do governo Lula, e ele acabou não respondendo, né? Provavelmente ele desconhece o tema, ou esse tema, essa discussão, acaba não sendo interessante do ponto de vista de alcançar likes, de alcançar visualizações, porque de fato debater a educação e apresentar propostas, ao invés de ficar criando espantalhos aí como uma suposta perseguição de esquerda, é algo que demanda um pouco mais de raciocínio, né? Um pouco mais de entendimento a respeito da educação como um todo. Bom, o mínimo constitucional, ele foi criado em 1988, né, na Constituição de 88, e como o camarada Jones falou, a intenção era fazer com que os governos aplicassem um mínimo de suas receitas, isso a nível federal, estadual e municipal, na educação e na saúde. A gente sabe que isso vem sofrendo vários ataques. Um desses ataques é a própria política neoliberal implementada no Brasil, independente dos governos. O próprio Haddad debateu essa questão recentemente, na discussão a respeito do teto de gastos, né, onde seria o corte do governo, aí se pensou em diminuir esse percentual mínimo constitucional de 18% para um valor abaixo, para que se pudesse alcançar aí os interesses do mercado, né, e manter o Brasil com as contas controladas. Então a gente vê que a educação é uma política neoliberal, uma política de direita que prioriza o mercado, que prioriza os gastos do governo, para que o governo não gaste além, né, do que ele deve gastar, em detrimento de uma educação de fato de qualidade que possa melhorar a vida do trabalhador, a vida da classe trabalhadora. Então nós precisamos pensar uma educação para além desses domínios da classe burguesa, da classe dominante, porque senão a gente vai continuar sempre nessa evolução lenta, gradual, né, que não dá conta das demandas sociais, de mercado de trabalho, de formação, produção científica, de aplicação desse conhecimento científico em inovações científicas que alcancem o mercado, que melhorem a sociedade, que tragam de fato essa tecnologia para a população brasileira. O Brasil fica sempre atrás no quesito de desenvolvimento científico de novas tecnologias para outros países que investem muito mais em educação.
Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente não tem a pretensão de esgotar esse assunto. É claro que a discussão sobre educação ela deve ser constante, ela deve ser cada vez mais ampliada, né? A gente está apenas apontando alguns fatores em relação aos dados do INAF. E é lógico que tem muito mais a se falar a respeito da educação básica no Brasil, da educação de nível superior, dos investimentos, das políticas públicas, e a gente vai aí ao longo do nosso trabalho trazendo mais informações, trazendo mais apontamentos a respeito da educação de vários outros temas. Mais uma vez eu peço a você que curta esse vídeo, que deixe aí o seu comentário, que se inscreva no nosso canal, que faça parte dessa comunidade. Vamos somar força aí nessa luta em favor da classe trabalhadora, em favor da organização dos trabalhadores no Brasil. E se você não segue ainda a nossa página lá no Instagram, vá lá, siga a nossa página, faça parte também da nossa comunidade lá no Instagram. Um grande abraço e até o próximo vídeo.